Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Simone Spies e hoje estou aqui para desenhar mais um livro. O livro de hoje é este, do Mark Sullivan, que se chama Sob o Céu Escarlate. É um livro muito interessante sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí vocês podem estar se perguntando, nossa, mais um livro sobre a Segunda Guerra Mundial? Sim, é um tema que não se esgota, tá? Que é urgente nos tempos em que a gente vive, de novas ideias fascistas e nazistas. E é um livro muito interessante porque conta a perspectiva da Segunda Guerra Mundial na Itália. Como ela afetou a Itália. Especificamente aqui, nós vamos ver Milão, mas depois vai falar da Itália. Então, nós temos, a princípio, no começo do livro, um jovem muito querido, muito carismático, chamado Pino Lella, e a gente vai viver essa história com ele. Então, a gente ri com ele, a gente se diverte, a gente percebe a ingenuidade dele, todo o amadurecimento que vai acontecer com ele durante o processo do desenrolar dessa história. E logo no início nós temos o Pino Lella com seu amigo Carleto Beltramini, tá? Que é filho de um casal que tem uma fruteira, tem um atacado de frutas, e eles estão andando por Milão, cantando as moças, conversando, indo ao cinema, enfim, até que acontece, tá? Uma explosão no centro de Milão. E pela primeira vez, o Pino ele vai para casa e ele se depara com cadáveres, com pessoas queimadas, com crianças, e isso mexe muito com o nosso protagonista, E é assim, o Pino ainda ele é adolescente, então após esse evento, os pais ficam muito preocupados e mandam ele para um mosteiro, tá? Mandam ele para um mosteiro que fica na divisa da Itália com a Suíça, então nos Alpes. E o irmão dele, que é um pouco mais novo, o Mimo, ele já está nesse lugar resguardado de todos os horrores daquela guerra. Então o livro começa no dia 9 de junho de 1943, tá? Então a guerra estava a pleno vapor, em andamento, e o Pino é mandado para lá, então, para ficar nesse mosteiro do Padre Rê, tá? O Padre Rê. Então, o padre aproveita que o Pino tem muita habilidade com esqui, tem muita habilidade com as montanhas, e o Pino começa a ajudar a passar, então, para o lado suíço, os judeus, os perseguidos, enfim, de Hitler e de Mussolini, que é o governo totalitário da época, o fascista. E aí você embarca numa aventura incrível, porque tem uma descrição, a descrição é tão precisa que você se sente, tá? Que você sente, parece que você sente que tá frio, que tem neve, as dificuldades, a dor física chega a transparecer de tão bem escrito que é o livro. Então, muito interessante. Mas, enfim, aí ele ajuda, né, a cruzar esses judeus. O irmão dele, o Mimo, já está lá há um tempo fazendo isso, que é um pouco mais novo. Ele faz uma amizade, tá, com um moço que leva ele até o mosteiro. E eles fazem uma troca, que vocês precisam ler o livro, que é bem interessante, que vai ser muito útil na vida do Pino, a partir da guerra. Aí, como ele está prestes a completar 18 anos, ele volta para Milão e os pais sugerem para que ele se aliste voluntariamente no exército nazista. E isso causa um choque nele, porque afinal ele está ajudando a salvar judeus. Como assim ele vai se associar ao exército nazista? Mas é uma ideia dos pais, tá? Principalmente da mãe, que se assim ele o fizer, ele vai ser poupado, ele vai ser colocado num outro trabalho, ele vai ser poupado de ser mandado para a linha de frente, porque afinal de contas ele foi como voluntário. Mas o sonho ideal do Pino era se juntar aos guerrilheiros e lutar contra o exército italiano, que apoia Mussolini, que são os revolucionários, né, as camisas negras, e o exército alemão. Ele queria lutar contra, mas enfim, ele não pôde, né? Então ele acaba fazendo a vontade ali dos pais e se alistando no exército. Então isso é uma passagem, tá? Mas enfim, aí ele acaba indo trabalhar
para um oficial alemão, acontece uma determinada coisa, ele vai trabalhar como motorista desse oficial alemão. E ele aceita, é um emprego extremamente perigoso. E aí, pessoal, a história fica muito interessante porque ele acaba se tornando um informante, tá? Ele acaba se tornando um informante contra os nazistas e contra os fascistas. Mas ele corre uma série de perigos, então ele tem diversas cenas assim bastante pesadas. Nesse trabalho ele reencontra, tá? Ele reencontra uma pessoa muito importante para ele, então é bem interessante que vocês leiam para perceber, tá? Que é a Ana, uma moça que ele conhece no começo do livro, vocês vão entender as circunstâncias, e ele volta a encontrar com ela. Ele acaba se apaixonando, então acontece uma série de coisas, tá? E o que é pesado, então? Tá? Porque é um livro sobre a Segunda Guerra, então não é um livro bonitinho. Ele testemunha, durante esse trabalho dele com esse oficial alemão, ele testemunha uma série de crimes. Então ele testemunha o trabalho forçado dos judeus, a fome, desculpe, é bem emocionante, a sede. Então eles estão passando muita sede e o Pino convence esse oficial numa parte muito importante, diz para ele, olha, você deveria dar pelo menos água abundante se você quer que eles façam um bom trabalho. E ele é ouvido, porque esse oficial ele tem respeito pelo Pino, porque em algumas ocasiões, que vocês vão ter que ler para descobrir, ele foi muito eficiente no que ele fazia. Ele foi muito competente, ele era um rapaz extremamente educado, vinha de uma família muito boa, de uma classe muito boa de Milão, então ele tinha uma educação primorosa. Mas, enfim, ele tem muitos detalhes e não são detalhes chatos, a descrição não é chata, a descrição é fluida, então você lê, a história segue, é interessante, você não tem vontade de largar o livro, sério, não dá vontade. Ele não tem cenas assim tão violentas como alguns outros livros da Segunda Guerra, apesar de ele ser muito pesado, tá? E eu acho que para entender esse tema tem que ler o Diário da Anne Frank, que é o livro da vida sobre esse caso. Mas aqui a gente tem então de um adolescente que narra de dentro de Milão. E no prólogo, o senhor Pino é entrevistado, então é bem bacana, tá? É baseado mesmo em fatos reais. Então, assim, vai ter muitos detalhes, vão ter cenas horripilantes, vão ter cenas de amor. Então, ele vai perdendo no decorrer da trama várias pessoas que ele ama, infelizmente, porque isso acontece numa guerra. Ele vê coisas absurdas acontecendo e ele não pode fazer nada. Ele cria muita raiva da pessoa para quem ele trabalha, que é o General Leyers, tá? Porque ele acredita que ele poderia agir diferente, que ele é só um traficante de escravos. E mais ao final, ele vai entender uma coisa que é muito importante para que os jovens de hoje entendam sobre política, tá? Ele vai entender como alguns acordos são feitos. Acordos sujos, acordos mórbidos, acordos revoltantes, nauseantes, e vai ter que viver conforme isso. Vai ter momentos no livro de muita dor, tá? Entretanto, é um livro que vale cada minuto da leitura. Ele é um livro pequeno, ele não é um livro muito grande, ele tem uma letra bem grande, então são 414 páginas, e é bem no final, e isso é uma coisa que eu gostei bastante, como é baseado em fatos reais, o autor ele descreve como foi a vida, até o fim da vida de cada um dos personagens reais envolvidos na história. Então isso é bem bacana, porque, enfim, né, te dá um alento. Tem alguns personagens que nós amamos de livros que são baseados em fatos reais que, infelizmente, não tiveram um fim como nós gostaríamos, mas é um livro muito, muito interessante, tá? Milão, ela é destruída durante a guerra, a Itália toda ela é saqueada, então os italianos eles são roubados, o exército alemão tira bens, tira ouro, tira carne, o interior do país ele é saqueado, ele é devastado. Então, quando a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, a gente geralmente pensa em batalhas estratégicas, ou a gente pensa em livros, foram muitos livros de campos nazistas. Aqui é como o povo viveu.
O povo italiano viveu essa tragédia. E o que depois, quando chega o exército aliado, como as pessoas agiam, porque as pessoas não eram mais humanas, as pessoas viraram animais. Então tem cenas muito fortes, inclusive da execução de Mussolini, que é preciso muito estômago para ler. E eu quero fazer um pedido especial para quem for ler esse livro, faça um link, faça uma analogia com a nossa realidade. Eu acho que é fundamental, você jovem, você velho, você adulto, você que for ler, faça uma analogia. Porque nós estamos tão perto de uma tragédia mundial novamente. Não são nem 100 anos, tá, do término da Segunda Guerra Mundial. E a gente tá tão perto, é tanto ódio, é tanta gente tirando conclusões precipitadas, julgando o outro, chamando de bandido, dizendo que tem que morrer. E a gente não sabe da história inteira. Então esse é um livro para quem quer saber da história, para quem se interessa. O Pino, ele foi um garoto que ele viveu, ele viu tudo acontecendo. Ele testemunhou e ainda assim ele se enganou. Então a pergunta que eu deixo para quem for ler o livro é: quem somos nós para presumir algo sobre os outros? Sobre aquilo que nós nem sequer vemos, nós deduzimos. Então, fica a dica da leitura, vale muito a pena, muito a pena. Eu espero que vocês aproveitem muito, tá? Tem vários sites, várias lojas onde vocês podem adquirir, mas ele é um livro que vale muito a pena. Para quem gostou da Menina que Roubava Livros, para quem se emocionou com o Menino do Pijama Listrado, é uma opinião pessoal. Esse livro ele é muito mais profundo, porque ele mostra a partir da alma de um adolescente o que é a morte e o que é a disputa política por poder. E como sempre, não tem lado vencedor, só tem um lado perdedor, que é o povo, tá? Então fica a dica, uma ótima leitura para vocês, tá? Um beijo e se inscrevam no canal, dê um like, ajudem aí pra gente poder estar toda semana subindo novos vídeos e continuando esse trabalho de suma importância, ok? Um beijo e tudo de bom, pessoal. Até o próximo livro. Legal! Acabou.